Prontinho, pode iniciar. Boa noite, pessoal, né? Tudo bom? Tudo bem com vocês, né? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro e último encontro, né? Dessa matéria que eu sou tão suspeito para falar, que eu gosto, né? Gestão da produção. Vou capturar vocês aqui, né? E a gente vai voltar um pouquinho da aula anterior, comentar sobre, né? E dar andamento aí. Só um momento. Ok. Vocês conseguem ver os slides aí, né, pessoal? Tá aparecendo bonitinho, né? Qualquer coisa vocês falem, a gente volta aqui. Bom, pessoal, vamos dar uma breve recapitulada. A gente viu muita coisa, né? Já que, assim, é uma matéria, como vocês viram, bastante teórica, né? E, assim, tem uma aplicação numa infinidade de coisas, né? Falar em processo produtivo, né? Falar em serviço, não tão somente como processo produtivo, mas em serviço em si, né? É falar de uma gama de, de tudo, né, pessoal, que a gente possa imaginar, de produto, né, de tipos de serviço, né, e cada qual tem as suas peculiaridades, tem suas nuances, né, tem suas nuances, e assim, e o que não muda muito é a gestão, tá, pessoal? A gestão dos insumos, do recurso, né, gestão de pessoas, né, gestão financeira, né, então, de maneira assim, que a gente, no mundo empresarial, dentro da casa da gente mesmo, né, tem que ter a gestão, né, como se diz, sem a gestão, né, não faz nada, né, gestão é mãe de tudo. Pessoal, vamos dar só uma breve recapitulada aqui. Na aula passada, a gente falou de análise de processo produtivo, né, então, cuidado que você tem que ter, né, olhando o processo produtivo ali, né, de maneira assim que você tem que analisar muita coisa, né, que eu digo assim, pessoal, bem amplo, né, falando bem amplamente sobre gestão, né, então, você vê vários tipos de cenários, você tem que estudar hipóteses, enfim, né. A gente falou também, pessoal, a respeito da gestão da qualidade, né, que não adianta a gente ter um produto bonito, né, se não tiver o mínimo da gestão, né, da qualidade envolvida ali. Até porque, assim, né, a gente vê muita marca boa que, né, rapidamente sai do mercado, né, porque não tem, né, não tem qualidade esperada, né, o mínimo esperado, né. Hoje, o mínimo que a gente precisa, pessoal, o mínimo que o cliente considera, né, é a questão da qualidade, né, e assim, acaba nem sendo, né, entre aspas, muito um diferencial, né? A gente sabe que tem um produto A, né, que custa o dobro do preço, e tem um produto B, né? Mas desde que se agregue valor, né? A gente falou tanto nisso, agregar valor, e o cliente esteja disposto a pagar, né, por aquele produto sendo mais caro, né? Que é percebido, né? Então, né, não importa. Então, faz parte da gestão da qualidade. A gente comentou, pessoal, nesse rol da gestão da qualidade, né? 7 pilares ali, né? Foi o quê? Me ajuda a recordar aí. Foi foco no cliente, né? O foco que as empresas têm que ter no cliente, né? Tem que saber trabalhar o cliente, né? Tem que saber o objetivo. Então, eu vou vender para quem, né? Quem que é meu público-alvo, né? Então, foco no cliente, liderança, a gente comentou também, a gente falou da liderança que tem que se ter na empresa, né, para alcançar resultados, né, todos em prol de um objetivo em comum, comprometimento das pessoas, abordagem de processo, melhoria, né, a gente falou que tem que ser uma melhoria contínua no dia a dia, né, acho que a gente deu um exemplo das ferramentas da qualidade, né, em dois gráficos que eu falei, que um, né, quando você roda o ciclo PDCA ali, que você tem a melhoria do dia a dia, né, ele gera um gráfico, uma escada, né, então ele sobe, né, certo momento você dá uma estagnada, né, mas até você melhorar, né, e sobe, e vai, e sobe, né, então a melhoria vai se renovando continuamente, né, é um ciclo escada, e tem o ciclo que se implementa ali, a melhoria que se implementa momentaneamente, mas não tem a melhoria contínua, então isso gera o que a gente chama de um gráfico serrote, né, que
melhora por um tempo e cai, melhora e cai, melhora e cai. Muitos projetos não dão certo porque a melhoria não é contínua, né? Não tem esse trabalho, não tem esse pensar na melhoria contínua. Então, melhoria, decisão baseada em informações, né? A gente comentou também, né? Não adianta não ter meu ponto de partida, né? Meu que embasar minhas decisões, né? A gente comentou que a gerência, né? Nível estratégico ali, toma suas decisões baseadas em dados históricos, né? Em análise estatística, né? Então, ou seja, a gente vai tomar a decisão da gente, né? Com números, tá, pessoal? Com diretriz, né? Nada mais é do que as decisões gerenciais são análises de gráficos, né? Por assim dizer, né? Históricos de históricos de balancetes passados, né? Históricos de demonstrativos de resultados, né? Então, projeções de vendas, a gente vai falar um pouquinho hoje, né? A gente vai ver isso aí, então, é o que vai nortear as tomadas de decisões, né? E gestão de relacionamento, né? Afinal, quem que vende só uma vez, né? Ou quem quer vender uma vez? Então, a gente tem que ter sempre um bom relacionamento com o cliente, fornecedor, né? Então, faz parte, tá, pessoal, das 7 pilares aí da gestão da qualidade. A gente falou de tecnologia, produto e processo. Aí a gente vê com o case da Harley, case de sucesso, né? Como é que a Harley conseguiu, né? Harley, pessoal, é aquela empresa americana lá da época de 80, né? 1980, fabricante daquelas motocicletas, né? Então, como que ela saiu de uma situação difícil, né, para alcançar uma fatia grande do mercado, né? Como que ela passou ali os seus perrengues com o financeiro, como ela conseguiu fazer uma boa gestão, né? Como que ela aplicou tecnologia, né, nas suas motos para ser diferenciais, ela criou muitas coisas, né, como por exemplo motor de 2 cilindros, né, baixas cilindradas, né? Lembrando que a Harley, pessoal, para quem conhece um pouquinho de moto, é aquelas motos maiores, né, aquelas estradeiras, né, aquelas de altas cilindradas, mas que para a época, né, foi inovação, moto de pequena cilindrada, né, 2 cilindros, esse tipo de coisa. Então, como que a Harley conseguiu fazer esse trato, né, financeiro, tecnológico, né, e investiu maciçamente, né, pesadamente em recursos humanos, né? Como que ela capacitou seus colaboradores, né? A gente falou um pouquinho também, pessoal, programação e controle de produção, né, PCP, que tem que estar muito bem alinhados com os pedidos, né, porque, afinal, o PCP vai produzir, né, somente a ordem que chegar para ele ali, né, então, à medida que for previsão de vendas for passando para o PCP, para o chão de fábrica ali, né, as ordens de produção que vai sendo produzida, então o alinhamento tem que andar juntinho, né, gera muita briga, porque nem sempre é assim, tá, pessoal? Né? Isso é na realidade, estou falando a realidade para vocês, tem muito conflito nessa parte aí, né? Mas a gente falou um pouquinho, né, do programação de controle da produção, né? É, as ferramentas auxiliares que vão ajudar nisso aí, né? A gente falou, acho que do Oracle, o SAP, né? Enfim, a gente comentou um pouquinho de mão de obra, aí a gente terminou falando, pessoal, salvo engano, de cronoanálise, né? Que é o tempo das medições dos trabalhos ali. Como que a produção chegou no nível que chegou hoje, né? A gente saber quanto tempo gasta para fazer determinada função, determinada atividade, se está demorando ou não, né? Então, por detrás daquilo ali, pessoal, teve um estudo, teve uma análise, né? Teve um tempo cronometrado, né? De cada atividade, né? Para se chegar num melhor desempenho da atividade, né? De falar assim, não, gasta, sei lá, 3 minutos, por exemplo, para montar uma cadeira, né? Toda a estrutura da cadeira, os itens pares, itens fios, que a gente chama, né? Que se complementam ali, gasta 3 minutos para montar. Então, por detrás daquilo ali, pessoal, teve um estudo, uma análise, né? Dos tempos, né? E movimentos, para se chegar naqueles resultados ali. Bom, hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade nessa questão de cronoanálise, né, do que a gente falou, e vai ver um pouquinho mais de cálculo, tá? Não vou entrar muito no detalhe, não, porque senão fica cansativo, maciço, né? Mas só para vocês verem que existe, né? E é feito da forma que é feita. E assim, vocês leem, eu acompanho a postura depois, que é fácil entendimento ali, mas
para vocês verem que, como que foi desenvolvido aquilo. Então, a gente vai falar um pouquinho também, pessoal, gestão de estoque, previsão de vendas, né? Tipos de organizações, né? A organização é linear, ela é funcional, ela é mista, é as duas. Esse tipo de organizações, pessoal, nada mais é do que como que é a forma, né? Estrutural, por assim dizer, como é que é a organização da empresa, né? Ela, os tipos de modelo de estrutura hierárquica da empresa, por assim dizer, né? Como é que ela se comporta. Sistema de produção a gente vai falar também, né? Como é que é o fluxo? Como é que é os tipos de produção, pessoal? Contínuo, né? Segue um fluxo, é, é intermitente, né? Sob demanda, né? Tem muitas coisas que é sob demanda, principalmente o altos valores agregados aí, né? Que é muito específico, né? Tem muita coisa assim, por exemplo, esses carros de luxo, né? Não tem a produção em massa, né? Então, vai ser requisitado, por exemplo, a Ferrari da vida, né? Eu passo para a Ferrari um pedido de uma Ferrari, né? Então, ela vai fazer a minha Ferrari, né? Então, é para mim, né? Então, é aquele tipo de produção sob encomenda, é específico, né? E, e é isso, pessoal. É, vamos entrar nesse mundo aí agora. Bom, cálculo do tempo padrão, pessoal. Dando continuidade, né, da aula passada, isso aqui é um pouco mais, tá, pessoal, de cronoanálise também. Cálculo do tempo padrão. É essencial para algumas informações chaves, ó, medições do tempo, né, avaliação do ritmo do operador observado, definição das tolerâncias aplicadas às atividades em análise. Então, o que que eu preciso para fazer esse cálculo do tempo padrão? Tempo observado, avaliação do ritmo, né, esse ritmo, pessoal, é alguma coisa que eu considero, né, do ritmo normal, né? Ele está trabalhando quase 100% do ritmo, né? Ele está fazendo uma determinada atividade ali, né? Então ele está com força total, ele está no ritmo máximo, ele está desempenhando uma atividade que eu considero que, sei lá, 95% do ritmo normal que ele está fazendo, né? A gente sabe que tem a variação de pessoa para pessoa, um operador mais treinado ou não, né? Mas ele está seguindo um ritmo, né, que eu considero, né, normal, um tempo normal. E tolerância. Bom, a medição do tempo. Inicialmente, coleta as informações, né, de tempos relevantes para operação e estudo. Cálculo do tempo observado. Isso é algumas definições, tá, pessoal? Para a gente juntar tudo, né, e escrevinhar, porque a gente fala forma. Eu não gosto muito de trabalhar com forma, não, mas é um entendimento, né, do tempo que se gasta para realizar uma determinada operação, né? Por assim a gente pode falar. Então, cálculo do tempo observado. Utiliza as medições coletadas para calcular o tempo observado da operação. Avaliação do ritmo, né? Avalia o ritmo do operador durante a execução da operação. Isto é crucial para compreender o trabalho, né? Isso é crucial para compreender como o trabalhador realiza a tarefa. E aqui, pessoal, aqui a gente comentou, né, o que eu falei. Um ritmo que a gente considera normal dentro da realização da tarefa. A gente sabe que, que um operador vai realizar uma determinada tarefa, né, mais rápido que o outro, né, mas paciência, né, dentro da medição. Definição de tolerância, ó. Estabelece as tolerâncias que serão aplicadas à atividade em estudo, né, e essas tolerâncias indicarão a variação aceitável no tempo de execução. Bom, determinação do tempo médio, né, de cada elemento. Essa tabelinha aqui, pessoal, é aquela tabelinha, não sei se vocês lembram da cronoanálise, lá da aula passada, em que se mediu alguns ciclos, né? Se mediram ali 5 ciclos, né? É, é, 5 atividades, né? No decorrer de 10 ciclos ali. Aqui nada mais é do que a mesma tabela, né? E aqui cada tabela tem um tempo de execução, vocês podem ver. Ó. Então, uma medição, né? Uma atividade, duas, três, quatro. Isso no primeiro ciclo. No segundo, a mesma coisa. No terceiro, a mesma coisa. E aqui o tempo médio, pessoal, de cada ciclo aqui, ó. De cada 5 atividades. De cada dessas 5 atividades, ó. Então, o tempo observado na operação. Se vocês somarem esses valores aqui, ó, 0,528, 1,218, 0,290, 0,529, 0,195, dá justamente, exatamente esses 2,76, tá?
Bom, então é isso aqui, pessoal, né? Vou resumir para não ficar, como diz, muito cansativo, né? Porque a gente sabe como é que é. Então, tempo normal, pessoal, através desse cálculo aqui, em que a gente fez a somatória dos tempos de ciclo, né? O somatório de tempos de ciclo, a gente achou 2,76, né? E aqui o ritmo, né? O R, o ritmo que a gente considerou os 95%, né, do ritmo do colaborador, né? Que a gente falou que a gente considerou por um tempo normal, né? Por 100, né? Então, isso aqui é uma formulazinha, tá, pessoal? É padrão, né? O que é variável aqui é o tempo normal e o ritmo a ser considerado. Então, deu 2,66, ou seja, para uma determinada atividade, num ritmo que eu considere um tempo normal, né, para aquela determinada operação, o tempo gasto, né, seria 2,6. Bom, nesse cenário, o tempo normal revela-se inferior ao tempo observado. Essa discrepância é natural. Então, o que a apostila fala para a gente? O posto colaborador em estudo foi avaliado como mais lento que o padrão, indicando que o operador em ritmo normal, né, concluiria a mesma tarefa de maneira mais eficiente, demandando menos tempo, né? O que a gente falou, a nuance de um operador para outro, né? Então, é isso mesmo. Este é um dos conceitos que frequentemente confunde iniciantes em estudo de tempo. Para simplificar o entendimento, né, vamos recordar um negocinho aqui, ó. A primeira observação, se o ritmo for inferior a 100% do tempo normal, né, que a gente viu, será menor que o tempo observado. E o seu oposto, ó, se o ritmo for superior a 100%, né, o ritmo será maior que o observado. Isso aqui, pessoal, como eu falei, não precisa de vocês se preocupar, né? Isso aqui é só para vocês mostrar aqui, ver que tem, né? Como que chega nesses resultados, né? E é só análise, tá, pessoal? Do trabalho, né? Da tratativa da atividade, né? O cálculo que se faz para saber quanto tempo, né, que se leva para executar determinada atividade. Acho que eu já falei isso, pessoal, né? Não estou muito recordado, né? Mas um livro que eu digo para vocês que fica claro, né? De vocês enxergar e ver isso aqui só para abrir a mente e falar assim, nossa, né? Mas como que pode? Chama A Máquina que Mudou o Mundo, né? Lá no Japão, né, o chão de fábrica, né? Como que eles chegaram, né? Nesses tempos, né? De movimentos e tudo mais. Eles montaram um carro do zero, né? E eles foram cronometrando toda a montagem do carro, né? Então, o livro aborda isso aí, né? Quanto tempo que demorou para montar um único carro, né? Das medições de tudo que foi feito no carro. Não vou falar, né? Vocês leiam o livro e olhem lá, mas adianta que é grande o tempo para montar esse carro, nenhum carro. Né? Então, só para vocês terem noção, né? Para abrir a cabeça aí, que existe isso aqui, tá? E é assim que funciona. Ah, tempo padrão, né? TP, é necessário incorporar as tolerâncias do tempo normal, né? Então, isso aqui, pessoal, é só um incremento, né, para você achar mais coisas relacionadas aos tempos da atividade, né? Não vou entrar muito em detalhe, não, tá, pessoal? Depois vocês leem a apostila também, tá bem, tá bem resumido aqui que eu quero dizer, né? Mas é de fácil entendimento. Determinação da capacidade também, tá, pessoal? Outra formulazinha para você saber a produção, né, os pedidos aqui, ó. Um exemplo fácil, né? Suponhamos que os colaboradores estejam dedicando 18 horas por dia do seu trabalho, né, totalizando 480 minutos, né? Então, 8 horas, 480 minutos, né? Neste contexto, né, um funcionário operando em ritmo normal teria capacidade de processar 166 pedidos. Ah, Franklin, como é que eu cheguei nesse 2,88 aqui, né? O slide passado, tá, pessoal? Foi um cálculo que foi feito também, né, para chegar nesse valor de tempo aqui. Então, dividiu o tempo aqui, né, pelo tempo de produção, né, ou seja, então, capacidade de 166 pedidos. Então, é isso. Bom, e a mesma acontece aqui, tá, pessoal? Para saber quantos funcionários, né, eu devo contratar, eu tenho que ter para entregar, né, os 166 pedidos, né? Suponhamos aqui que eu necessite processar 1.800 pedidos, né?
Então, dos 166 que eu tenho, né, dos pedidos, da quantidade de pedidos quantidade de pedidos, né, pelos pedidos mesmo, né, então, 11 funcionários, tá, pessoal, arredondando aqui, que eu tenho que ter disponível para eu atender essa demanda. Como é que tá aí, pessoal? Ninguém falou nada, tá ok? Tô muito direto, não tô? Tem que ser mais claro? O que vocês acham aí? Tá ok? Eu posso continuar? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Bom, tô entendendo que tá ok, pessoal. Então, vamos tocar o barco aí. Bom, vantagens da cronoanálise, pessoal. Tem N vantagens, tem muitas vantagens, né? Por quê? A gente vai saber, né, definitivamente, quanto tempo que gasta, né, para fazer determinado pedido ali, né, determinada entrega, né? Então, isso dá muita margem de segurança, pessoal, dá muita oportunidade de manobra, né, dentro do processo produtivo. Então, o que é esperado, pessoal, é melhor e mais fácil de administrar. Então, é uma ferramenta crucial, né? Então, os benefícios, visão crítica e objetiva, né? Proporciona uma visão crítica e objetiva dos processos industriais, né? A gente chama de visão holística, que a gente tem que ter, né? A gente enxerga o processo de cima ali, procura olhar da maneira mais estratificada, né? Mais nos pormenores. Favorece as ações de melhoria contínua na linha de produção. Padrão na produção, estabelece um padrão na linha de produção, né? Imagina, pessoal, se não estabelecesse, né? Se não houvesse um treinamento, né? Mais indicado para realização da determinada atividade, determinada tarefa, né? Ia virar uma bagunça, cada um ia produzir de um jeito, né? Cada peça ia sair de um tamanho, vamos falar assim, né? E nos tempos de hoje não é assim, né, pessoal? Produção em massa, né? É padronizado, né? Então né? É o mais próximo possível, né? Com suas nuances, claro, né? Para baixo ou para cima ali, mas o mais próximo possível ali, né? De uma peça da outra. Facilita a implementação de normas de qualidade, né? ISO 9001, 14001, né? E assim por diante. ISO 9001, da garantia da qualidade. ISO 14001, né? Das ambiental. Otimização de recursos, né? Otimiza os recursos humanos na elaboração de produtos, né? Evita custos excessivos, né? Com funcionários, além do necessário. Se vocês lembrarem, né? Recapitular um pouquinho lá da primeira aula que a gente falou lá daqueles custos lá dos custos, dos custos não, dos desperdícios Lean, né, que a gente citou uma série de desperdícios, vocês estão lembrados, né, que o pior dos desperdícios, eu cheguei a comentar, que é o quê? Que é estoque parado. Por quê? Esse estoque parado, pessoal, é um custo que esconde vários outros custos, né, dentro dele. Ali tem mão de obra, ali às vezes tem um item danificado, né? Às vezes ali tem um item vencido, né? Então, e é tudo custo, pessoal, tudo custo, né? Que muitos deles, né? Excessivo, né? Que acabam impactando, né? A saúde da empresa. Apoio da tomada de decisões, né? Oferece apoio na tomada de decisões, segurança no meio ambiente, segurança no ambiente de trabalho, né? Contribui para diminuir os riscos de acidente de trabalho, e assim por diante. Planejamento da produção. Permite o melhor planejamento da produção, né? Claro, né? Por óbvio. Facilita adaptação e variações de demanda da produção. Isso aqui, pessoal, parece ser, como se diz, trivial, mas não é, tá? Vou dar um exemplo prático, né? Sem falar muita teoria aqui. Eu fiz um estágio, pessoal, certa vez numa função, em que o planejamento da produção não existia, sabe? E assim, não tinha um controle do que era fundido ou não, né? Então, o retrabalho era constante, né? Se fabricava muitos números de casa, sabe lá? Essa numeração de casa aí de alumínio, né? Fa- fa- Se fundia muito, fabricava muito isso lá, e não tinha um controle, né? Era bagunça, desorganização danada, né? Então, não era
Então era difícil a gente fundir os mesmos números, né? Às vezes 2 semanas depois, né? Achando que já tinha acabado, não tinha o controle de nada daquilo, né? Então a situação, né? Foi chegando a um ponto, foi ficando tão feio, tão feio, tão feia que a empresa fechou, né? Por quê? Desperdício, tá, pessoal? Falta de planejamento, né? Não estava dando conta da folha salarial, né? Que muitos funcionários começou a demitir, enfim, né? Vi que é um gasto excessivamente com retrabalho, né? Tudo isso é falta de planejamento da produção. A gestão de estoques aqui é só do que foi falado, tá, pessoal? Não vou ler não, mas o que foi falado até agora. Gestão e controle de estoque. Então, vamos lá. Ah, gestão e controle de estoque são operações cruciais que podem ser incorporadas no papel estratégico do diretor da empresa. E não é por menos, né, pessoal? É estratégico mesmo. Vê esse exemplo que eu acabei de falar para vocês da fundição, né? É que se fundia muito, né? Mas não tinha controle de nada do que era fundido, né? Ah, demandou 100 números, né? 100 números 5 ali, né? Mas semana passada fundiu 200, né? E não usou os 200. Cadê o restante, né? Então, esses controles, pessoal. O mínimo que tem que ter, né, para um processo rodar mais tranquilo, sabe? Sem desperdício, né? Mais assim, mais melhor gerido, por assim dizer. Cada decisão representada pelos diferentes tipos de estoque, né, é tomada com precisão, né, e organização metódica no armazém reflete a eficácia na elaboração de recursos. E é isso. Objetivo da gestão de estoque, ó. Visando a operação empresarial otimizada, né, busca alcançar a máxima disponibilidade de produtos com o menor volume de estoque possível. Por quê, pessoal? A gente já comentou, a gente já falou que o estoque, né, vou falar entre aspas, mas o estoque, pessoal, o estoque é prejuízo, o estoque é dinheiro parado, né? O estoque não gira, né? Então, dos desperdícios links que a gente comentou, o pior, né, é o estoque, né? Esconde muitos custos ali no estoque, né? É, é, o custo do meu prédio, do meu capital mobilizado, enfim, né? A mão de obra está ali, né? Folha do pessoal está ali, né? Os custos físicos e variáveis, está tudo ali, pessoal, parado no estoque, né? Então, vai se depreciando, né, e a coisa fica feia. Essa busca pela eficiência requer não apenas um planejamento cuidadoso de demanda, mas também uma monitoração constante no inventário, onde a garantia da qualidade no armazenamento, no armazenamento assume um papel, né, de destaque. E isso, pessoal, é estratégico, tá? Essa gestão de estoque. Então, isso que era um caso real aí que a gente vê, né, se tiver um pouquinho de curiosidade. No Brasil é difícil, tá, pessoal? No formar estoque, né? O mercado oscila muito, né? Fornecedor atrasa muito, né? Às vezes a própria condição de estrada e tudo mais. Então, aqui no Brasil, pessoal, né, tem que ter estoque, por assim dizer, né? Então, você tem que acabar tendo que ter o que a gente chama de pulmão ali, né? Que é um pequeno estoque ali, né? Para tocar o seu processo produtivo, mas tem que ter. Fora, pessoal, vocês pegar num lugar que trabalha com, a gente vai ver também mais à frente, com o que é chamado de just in time, né? Que seria assim, no tempo certo, na hora certa, né? Por exemplo, no Japão, a Toyota da vida, não tem estoques, né? Então, a integração com o fornecedor é tanta, né? Que as peças usadas no processo produtivo lá não tem conferência, né? Então, já chegaram nesse nível, assim, né? Já chegaram há muitos anos, né? Então, os insumos que chegam ali, né, que vão no processo produtivo ali, né, não tem conferência, não tem nada, já chega e já, puf, né, no processo produtivo ali. Por quê? Alcançou um nível de integração tão boa, a confiabilidade é tanta, né, que não se gera estoque. Estoques é por horas, né, é o prazo de chegar e o insumo ser utilizado na produção e sair, né, então tem isso aí, tá, pessoal? Só uma curiosidade, né, vocês verem o tanto que é importante essa questão de gerir o estoque, né? A importância estratégica. Os custos de estoque no Brasil ultrapassam 3% do PIB, representando aproximadamente 2% da receita líquida das empresas. Então, ou seja, é o que a gente acabou como se, de falar, né? Então, no Brasil, pessoal,
pelos N problemas que tem, né? O pessoal que for um pouquinho mais gestor, né? Tiver um pouquinho da visão mais além do alcance com relação ao estoque, né? Vai se dar bem, né? Vai conseguir, né? Ficar, sei lá, está mais próximo, né? De, de uma boa administração, está mais próximo de ficar mais um ano aberto, né, como empresa, né, está mais próximo de fazer um investimento, né, mais assertivo, e assim por diante. Então, a importância estratégica, ó. Numa perspectiva mais ampla, o estoque representa o bastidor, né, onde as matérias guardam sua oportunidade de contribuir para a apresentação, né, da comercialização empresarial. Não vou ler, tá, pessoal? Para não ficar cansativo, mas importância, pessoal, estratégica, por todos os motivos que a gente já falou, é total, tá? Empresa que tiver essa visão estratégica, né, que gerir bem o seu estoque, seu inventário, né, empresa que vocês podem ter certeza que está na frente de muitas aí. E isso tem todo um impacto, tá, pessoal? Lá no final da cadeia produtiva, é uma peça a mais que se produz, né? É uma venda a mais, é um lote a mais, né? Então, faz total diferença. É aquele cliente que atende a mais, né? Que ele vai retornar, né? E cliente, pessoal, que a gente fala, né? Não é tão somente como diz, o CPF, não, tá? É o business to business, né? Ali, a empresa grande, né? De repente você fecha um pedido grande ali, né? Então, aquele pedido a mais que você conseguiu entregar, né? Tudo aquilo em decorrência ali do sua boa administração, vamos falar assim, né? Da sua gestão de estoque, né? Como estratégia. A tecnologia da gestão de estoque. Isso aqui, pessoal, que é usado, né, para ajudar a gerir o estoque, né, mas já tem um tempo que usa isso, tá, pessoal? Por exemplo, esse radiofrequência aqui, né, isso aqui, se vocês forem olhar, esse pessoal que faz compra no Paraguai, né, que compra muita mercadoria, 25 de março, esse tipo de coisa, o que era o BO desse pessoal aqui? Ter que dar entrada no estoque deles de um por um. E essas tags, pessoal, são tags por radiofrequência, né? Facilitou muito o trabalho. Vocês já viram essa etiquetinha que vocês compram de camisa aí? De camisa que tem uma etiqueta que parece é uma tag, parece um, um chip, alguma coisa assim? Não sei se vocês já viram isso, maleável. Aquilo ali, pessoal, é identificação por radiofrequência. Como é que esse pessoal que compra em grande quantidade sabe o que está levando, né? Através daquele tagueamento ali. Eles jogam assim, né? Eles colocam um carrinho, entra com um carrinho dentro de um cômodo, de uma máquina ali, né? E através da leitura de muitos scanners que tem nessa máquina, né, através dessa radiofrequência, né, faz identificação de quantas peças tem no carrinho, né, de qual tipo, qual modelo é esse tipo de peça, né, então, isso tudo são tecnologias que vêm para facilitar, tá, pessoal, esse controle da mercadoria, que eu botei aqui funcionamento do RFID, até esqueci a palavra em inglês aqui, né, mas esse Radio Frequency Identification, esse vídeo aqui explica bem isso que a gente está falando, né? O sujeito vai ali, compra bastante coisa, né, e põe o carrinho dentro da máquina ali e fecha, e tudo que está no carrinho dele é contabilizado. E internet das coisas também, né? Que hoje está tudo na palma da mão, celular, né? Então, tudo ali tem internet, tudo tem conexão. Então, são tipos de tecnologias que veio, né, ajudar a gerir o estoque. Estratégias de reposição, né? O just in time, né? Reposição periódica, que eu dei exemplo dos carros da Toyota aí, né? Que seria uma tradução mais livre, né? No tempo exato, né? E na hora exata, esse just in time. Ou seja, eu só vou startar a produção, né? Quando for necessário, né? Ou só vou pegar mais um lote quando for necessário, né? Eu não vou formar estoque, né? Então, o pensamento é esse, na hora certa, no tempo certo, né? Mas conforme eu falei, aqui no Brasil é meio complicado disso aí, então tem que ter um estoquezinho, né? Para segurar as pontas aí, por assim dizer. Cadeia de suprimentos e logística, né? A integração da gestão de estoques, a cadeia de suprimentos e logística. Constitui uma engrenagem completa, né? Claro, e assim por diante. Não vou ler, tá, pessoal, mas pra vocês entenderem aí. Indicadores de desempenho, os KPIs, né?
faz parte das ferramentas da qualidade também, esses indicadores medem ali como é que, gráfico, tá, pessoal? Medem ali como é que está meu desempenho em determinada função, né, determinada atividade, então, esses KPIs, né, são indicadores que faz parte da boa gestão, né, de se ter e de ficar analisando aquilo ali, né, então, assim como a execução meticulosa de uma operação, né, onde cada ação é crucial, indicador de desempenho, tais como o giro de estoque, tempo de reposição, taxa de ruptura, né, assumem papel de elementos fundamentais, né, proporcionando uma avaliação precisa de eficácia nas práticas de gestão. Isso aqui é um gargalo, pessoal, como diz, mais esquisito, por assim dizer, né, mais complicado, esse tempo de reposição. Por quê? Tem muitos lugares, pessoal, que não tem isso aqui claro, sabe? Esse tempo de reposição, né? O estoque mínimo ali. Por exemplo, tem 15 blusas no meu estoque ali, do determinado modelo, né? Então, o próprio programa que eu uso, né? À medida que as vendas for saindo, me dá esse tempo de reposição, né? Já starta o pedido automático. Se cair, chegar de 15, se chegar a, sei lá, a 10, né? Já starta um novo pedido, já põe para reposição, né? Tem lugares, pessoal, que não tem esse tempo de reposição, é muito deficitário, né? Ou seja, perde-se muita venda por causa disso, né? Não tem esse alinhamento. Desafios e tendências na atual gestão de estoque, ó. Em situações incertas, as tendências emergentes, né, como o uso de inteligência artificial e aprendizado de máquinas, torna a administração de estoque mais complexa. Por que, pessoal, que é mais complexa? Porque tudo que tem muitos meios de se fazer, né, muitas formas ali de controle, né, acaba sendo mais complexo, né, acaba exigindo mais conhecimento, acaba exigindo mais treinamento, acaba exigindo mais aprendizado, né, então, tudo que tem muitas vias, muitas saídas, né, acaba sendo mais complexo, né, em função das resoluções, né, em função das resoluções que cada problema pode ter, né, por assim dizer. Como é que era antigamente, pessoal? É, é, sem computador, né? Não sei, né? Mas me ajuda a lembrar aqui. A anotação era tudo em livro, tá, pessoal? À mão, meu estoque, era tudo assim, né? Então, de maneira assim, era mais sofrido, era mais penoso, mas estava tudo num lugar só, né? Usava um método, uma metodologia só, né? Os livros caixas e tudo mais. Hoje, pessoal, o que a gente tem para controlar um estoque aí? A gente tem N softwares, né? Tem Oracle, tem TOTO, tem SAP, né? Tem N, tá, pessoal? Isso eu estou falando dos maiores, né? Dos menores tem N, então acaba sendo um desafio, tá? Fica muito complexo isso aí. Tipos de estoque, ó. É uma peça fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento, ó, influenciando diretamente na capacidade de atender a demanda do mercado, né, de maneira sustentável e rentável. Neste contexto, compreender os diversos tipos de estoque. Isso aqui, pessoal, a gente vai ver agora os diversos tipos de estoque, né, a depender também da sazonalidade que a gente vai ver, né. Exemplo, tá? Dia das Mães, né? Então, eu vou fazer um estoque ali para o Dia das Mães, né? Festas comemorativas, esse tipo de coisa. Então, vamos lá, ó. Estoque antecipado ou sazonal, que a gente está falando, ó. É utilizado quando prevê uma demanda futura, né? Entrega ou produção de um item, né? Então, a gente sabe que que o Natal está chegando, né? Aquela data específica, o Dia das Mães, comemorativo está chegando, então, né? Para fugir dos altos preços, né? Das variações que tem do mercado aqui, das incertezas, inseguranças desse país, né? Então, o pessoal normalmente, né? Prevê e já é normal fazer um certo tipo de estoque. Normalmente é empregado para lidar com variações relevantes no fornecimento, né, que a gente está falando, sendo particularmente útil em situações sazonais, né. Além disso, é uma estratégia para setores como alimentício, né, fornecimento pode ser inconstante. Consignado, ó, ou seja, mantido por terceiro, né. Importante destacar que, apesar de estar sob a guarda de terceiros, né, a propriedade dos itens permanece com o fabricante do produto, né, ou seja, isso aqui não é tão comum de você ver, não, tá, pessoal? Eu mesmo vi poucas vezes, mas, né, vocês
sabendo que existe estoque consignado, né, aguarda por terceiros. Um estoque de contingência, né, para garantir cobrir situações extraordinárias, né, fazendo operações, os temas da empresa, né, ou seja, né, em tempos difíceis ali, né, então, o que a gente fala na produção, tá, pessoal, o pulmão, né, então a gente tem um pequeno estoque ali, né, para atender alguma emergência. Estoque inativo, né, são itens que, quando ultrapassados, não tiveram saído nos últimos períodos, né? Determinação do tempo da inatividade depende da gestão do estoque, né? E da área de atuação da empresa. Então, estoque inativo. Outra coisa que não é tão comum, né? Pelo menos que me lembro de ter visto, né? Mas talvez em mercados. Estoque máximo, né? Refere a quantidade máxima do produto a ser armazenado por um período estabelecido, antes de realizar novos pedidos. Aí cai no que a gente viu, tá, pessoal? O ponto de pedido ali, né? Quando é que eu vou fazer o novo pedido, né? Até quanto que eu aceito de estoque máximo, né? Lembrando tudo que a gente falou, tá, pessoal? Da administração, né? Da gestão do estoque lá, dos desperdícios do Lean, tá? O estoque, pessoal, em suma, né, em regra, é desperdício, tá? Esconde vários outros defeitos, né, vários outros problemas. Não quer dizer que você não possa ter, né? Aliás, você tem que ter algum tipo de estoque, né? Mas, no geral, pessoal, em suma, o estoque como diz, é mais prejuízo do que benéfico. Estoque médio, né? Corresponde à metade do estoque normal, né? Crescido do estoque de segurança, né? Então, um outro tipo de estoque. E todos, tá, pessoal? Devem ser monitorados, né? Com frequência, tá? Todos devem ser, não tão somente estoque médio. Estoque mínimo, né? Também conhecido como ponto de ressuprimento, né? O ponto de pedido, né? Então, o que a gente já falou, a quantidade mínima, né? A gente tem que startar um novo pedido para não ficar sem também. Muitas das vezes acontece isso, tá, pessoal? E qual que é a justificativa do pessoal? Não teve saída, né? O pessoal do estoque adora falar isso. Não teve saída nesse item, né? Sei lá, em um ano saiu 5, né? Mas quando você precisa, não tem. Então, por que que saiu, né? Que um item seja não pediu o outro, né? Deixou, sei lá, como ponto de ressuprimento um item, né? Sai um e entra outro. Isso acontece, tá, pessoal? Vocês veem que na prática, tem muita discussão a respeito disso aqui. Vendas com PCP, com estoque. Estoque de proteção visa compensar demandas inesperadas e atraso no fornecimento. Estoque regulador, utilizar em empresas com múltiplas filiais, né? É mantido por uma filial para estabelecer necessidades das demais. Isso aqui que esses grandes varejistas fazem, tá, pessoal? Tem tudo estoque regulador, né? Não tem, como se diz, das filiais, né? Mas vem tudo da matriz. Estoque de ciclo, né? Nas empresas que operam com vários produtos no múltiplos estágios de produção, o estoque de ciclo é planejado para atender as demandas de cada produto no momento certo. Estoque em trânsito, né? Itens em trânsito nos veículos de transporte. Como vocês podem ver, pessoal, tem N tipos de estoque, tá? Esse aqui, né? Para vocês dizer que existe, né? Pra vocês dizer que cada um é um, né? Mas, em suma, pessoal, estoque é estoque. Dropship, né? Que é o quê? É você passar, né, direto para o cliente, tá, pessoal? Uma prática também, principalmente em e-commerce, ó. Recebe as ordens online, encaminha, né, recebe as ordens, né, encaminhá-las ao fornecedor para que este envie diretamente para o cliente, né? O lucro é gerado pela diferença do preço divulgado nas lojas online e o custo do fornecedor. Isso aqui, pessoal, em tempos modernos, né, vamos falar assim, de hoje, tem muito, tá? Esse dropship aqui. Então, é muito comum esse tipo de coisa. A importância do controle do estoque, ó. É essencial que o estoque seja sistematizado e rigorosamente controlado. Isso aqui, pessoal, às vezes é muito falho, tá? Nessas empresas aí, que não tem um controle que deveria ter, né? Às vezes a gente vai ver aí no estoque conta 5 itens, né? Mas você vai lá ver tem 3. Quando é que foi a última
última contagem de estoque, quando é que foi o último balanço ali, né? Foi, sei lá, 3 anos atrás. Então, né, o estoque está todo furado. Então, é muito, como diz, é muito crucial isso aí. A pessoa encarregada do estoque deve possuir características como dedicação, responsabilidade e habilidade de manter o controle meticuloso de todos os itens que entram e saem. Ou seja, pessoal, o dono do estoque ali é a polícia, tá? Não pode entrar com qualquer um, né? Ou seja, ele que manda, né? Quem prende, quem solta ali, né? Então, quanto menos gente entrar no estoque, pessoal, melhor é, né? Deveria ser sim, pelo menos. Considero, por exemplo, a seguinte situação: um cliente interessado em um produto divulgado recentemente nas redes sociais da empresa, né? Seu vendedor, ao ser consultado sobre a disponibilidade do produto, precisa verificar no estoque. Se após alguns minutos o vendedor informar que o produto não está disponível, surge o problema sério. Neste caso, a falta de controle e comunicação eficiente entre equipes resulta na perda da venda. E o que é comum, pessoal, que a gente falou até agora, né? É briga de vendas, PCP, estoque, né? Então, faz parte, pessoal, da gestão integrada, tem que estar tudo alinhado ali, né? Tem que estar certinho ali, né? O, as vendas não pode fazer uma previsão de vendas, né? Muito diferente, muito errada, né? E não pode passar aquilo ali para o PCP, né? Ou seja, vai produzir demais, né? Não vai dar conta, né? Vai sair errada a demanda, né? Ou seja, vai estar tudo errado, tá, pessoal? Então vamos ver aqui, ó, as habilidades que o gestor deve possuir, ó, em relação ao estoque, ó. Organização e atenção dos detalhes, ó. Instinto de liderança, habilidade financeira. Não vou ler, tá, pessoal, para não ficar muito cansativo. Então, até agora, pessoal, de estoque é isso. Pessoal, figurinha, né, mostrando a importância, né, do controle de estoque, né? Então, ou seja, os números sobem, tá, pessoal? Se a gente tendo o controle disso aí. Previsão de vendas, vamos falar um pouquinho de previsão de vendas. Uma ferramenta essencial para o sucesso das empresas, né, permitindo projeções realistas, auxiliando no planejamento, enfim, tá, pessoal? Projeção de venda nada mais é do que a empresa estudar relatórios ali, né, ter dados históricos, né, conhecer bastante do mercado, né, e saber se aquele produto tem maior possibilidade de venda ou não, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Ou seja, a previsão de vendas ajuda a empresa a destacar no mercado competitivo. Mas é a briga que eu falei para vocês, né? Previsão de vendas, PCP, né? Principalmente, né? Aquela rixa ali. Muitas das vezes, as vendas vendem uma coisa que não tem condição de entregar, né? O PCP não tem estrutura para entregar aquele pedido ali, né? Mas está vendido, está palavrado. E como é que faz? Como é que volta atrás, né? Então, já vi dar muito errado, tá, pessoal? Em que as vendas prometem uma coisa, né, que não tem como cumprir, né? Não dá para cumprir. Né? Isso aí é como se diz, é caso de briga, é caso de demissão, né? É complicado isso aí. Elementos cruciais na análise da previsão de vendas, ó. Então, vamos ver os elementos, né, cruciais aqui para fazer essa previsão de vendas. Análise e projeção. O empresário analisa as informações coletadas, né, projetando as vendas futuras. Ó. Os resultados são comparados a premissas, são estabelecidas para os fatores que podem ser calculados numericamente. É o que a gente viu até agora, tá, pessoal? Tudo tem fórmula de calcular, né? Tudo dá assim um jeito, né? Mas, em suma, pessoal, vai muito do know-how da empresa, né? Vai muito do ramo de atuação, né? Vai muito de dados históricos, né? Como é que foi as vendas do semestre anterior, né? No período anterior, como é que está o mercado, né? Como é que está o gasto da população no geral, né? Como é que está a renda do pessoal, né? Isso tudo, pessoal, é considerado na projeção de vendas, tá? Como é que está como é que tá a receptividade do pessoal com a introdução de um novo produto no mercado, né? Então, isso tudo é levado em conta. Conversão de premissas, né, em previsões específicas. Ó.
As deduções e premissas são convertidas em previsões específicas para o mercado como um todo, né? E para a região em que o negócio está situado. Isso proporciona uma visão mais detalhada, adaptada às circunstâncias específicas. Aplicação das operações cotidianas, né? Não vou ler muito, tá, pessoal, para não ficar chato, mas em suma, a previsão é isso, tá? É o know-how da empresa que vai fazer, né? Que está fazendo a previsão, né? Ela entender do mercado dela, né? E analisar dados históricos aí, né? De períodos anteriores. A apostila traz alguns vídeos, tá, pessoal? Que entra mais no mérito da coisa. Que mais? Entendendo o coração da empresa, né? A organização empresarial é mais do que uma simples entidade, né? É um organismo vivo, né? E é mesmo, tá, pessoal? Isso aqui, empresa não é o seu mobiliário, não é seu prédio bonito, né? Os carros, né? São pessoas, tá, pessoal? São a tia do Xerox, a tia da impressão, né? É, o Zé ali da produção, né? Então, é um time, tá, pessoal? Organização viva. Então, cada membro da organização tem tarefas e deveres bem definidos. Todos contribuem para a conquista das metas estabelecidas, né? Convergência de pensamento, tá, pessoal? Todos em prol do objetivo comum. Que mais? Analisando e aprimorando a rotina empresarial. Gestão empresarial tem a nobre missão de examinar todos os aspectos da rotina da empresa, né? E tem mesmo, desde as decisões mais simples até estratégias, né, mais complexas. Como, por exemplo, tá, pessoal, a gestão de estoque que a gente acabou de ver, né? Que é bastante, em muitos casos, complexo. O objetivo primordial é entender e aprimorar todos os processos envolvidos no funcionamento da empresa, o que a gente chama de visão holística, tá, pessoal? A gente tem que ter, assim, basicamente a visão do todo, né? A gente saber que cada um ali, né, às vezes na sua humilde tarefa ali, né, impacta, muitas das vezes, significativamente no processo final, né? Na ponta do iceberg ali, né? Então, todo mundo faz a diferença, tá? Às vezes ali eu deixei de fazer o meu serviço, né? Mais bem feito, né? Melhor, né? Deixei de cumprir com a obrigação, é uma peça a mais que poderia estar saindo, né? É um serviço a mais que eu poderia estar prestando, né? Então, visão holística, tá? A palavra é essa. O que mais? Otimizando os resultados através de integração e análise sistêmica. Visa otimizar os resultados, assemelhando-se a um afinado maestro, né, regendo a orquestra. Não vou ler, tá, pessoal, né, mas é de tudo que a gente já falou até agora, né, então, ou seja, visão holística. Tipos de organização, né, que a gente comentou lá no começo da aula ali. O que é? Linear, funcional, é mista, os dois, né? A gente vai ver, né, os tipos aí, né, modelos, né, estruturas hierárquicas. Cada empresa é única, né, e é mesmo, não existe um modelo único de organização, né? A gente não pode adaptar um modelo, né, de um lugar e levar para o outro. Por quê, pessoal? Porque tem uma coisa que chama cultura organizacional. E essa cultura organizacional, pessoal, varia de empresa para empresa, cidade para cidade, estado para estado, região para região. Ou seja, às vezes é a mesma empresa, né? Padronizada assim da mesma forma, né? Mas a cultura de uma empresa, sei lá, no sul é diferente da cultura da empresa na Bahia, né? No Nordeste, é diferente. Então, né? Cada empresa é única. Então, os tipos de organização. Linear, né? Ah, ou estruturado, ou estrutura organizacional divisional é comum em grandes empresas que atuam em amplas áreas geográficas, né, ou segmentos específicos. Sua principal vantagem é a rapidez e eficiência no atendimento às necessidades, né? Então, como é que é a estrutura, né? Como é que a empresa linear funciona? Estrutura piramidal, né, hierarquia unidirecional, cada colaborador responde a um único gestor. É isso aqui, pessoal.
responde ao único gestor, né, parece ser trivial, né, mas não é, tá, pessoal? Isso aqui, lá nos pais da administração, o Fayol já falava isso, né, que não pode ter esse conflito, tá, pessoal? Na gestão, né? Ou seja, não pode o colaborador ficar respondendo para várias pessoas, gera conflito, né? Isso desgastando, né? A empresa desanda, né? Por quê, pessoal? Empresa é organismo vivo, né? Conforme a gente viu, né? Então, a empresa são as pessoas. Esse modelo também pode ser aplicado em pequena escala, né? Como empresas, escritórios, assim por diante. Então, né? Uma estrutura piramidal, né? Com reporte, né? A um único gestor, organização linear. As vantagens, ó, fácil implementação, né, decisões mais ágeis, né, ou seja, desvantagem, sobrecarga do líder. Por quê? Ele pode, como diz, é uma pessoa só, ele pode sobrecarregar, né? Pode não, normalmente sobrecarrega, assumindo grande responsabilidade. Baixa participação da equipe, né, porque senão, ou seja, o pensamento é o seguinte, se muita gente falar ao mesmo tempo, se muita gente querer alguma coisa ao mesmo tempo, fica mais difícil de direcionar, né? Então, não dá tanta abertura para participações. Comunicação simples, porém sujeita a distorções, né? Ao passar por várias camadas hierárquicas. Então, tem isso também. Organização funcional, né? Destaque pela especialização, né? Dividindo a empresa em setores, né? Isso aí já é mais comum da gente ver, né? Vários setores, né? Uma forma organizacional funcional, marketing, vendas, produção, né? Então, N setores, departamental, né? É um modelo ideal para pequenas e médias empresas, permitindo o aproveitamento do conhecimento específico de cada setor, né? Ou seja, normalmente vocês já viram assim que cada colaborador de um determinado setor, né, sabe um pouquinho da atividade de outro setor, né? Isso é comum, tá, pessoal? Né? Isso é advindo desse tipo de organização, né? Funcional. Funciona melhor em ambientes estáveis, né? Onde mudanças rápidas não são frequentes, né? Ou seja, normalmente requer alguma análise. Desafios e vantagens, ó. Dificuldades de integração entre setores, né? Coordenação e comunicação, aproveitamento do talento, né? Flexibilidade para adaptar ambientes mais estáveis, superando desafios. Não vou ler não, tá, pessoal? Mas para vocês né, terem uma noção. Os colaboradores podem se tornar excessivamente focados com suas áreas específicas, né, perdendo a visão global do negócio, né? Ou seja, isso aqui, pessoal, fala muitas vezes da dificuldade na integração de setores, né, independentes. E o outro modelo aqui, tá, pessoal? Organização Lean Startup, que é a mescla dos dois, ó, Lean Staff, né? Que é a linear e a funcional. Confusão estratégica entre os dois modelos, né? Estratégica entre os dois modelos, eliminando as possíveis desvantagens, potencializando as características positivas. Né? Nesse cenário, os diferentes setores da empresa desempenham funções tanto linear, né, tanto de linha relacionadas às gestões da empresa, quanto de staff, né, ligadas à assessoria e acolhimento, aconselhamento. Para vocês verem, pessoal, que tem N tipos de organizações também, assim como tipos de estoque, tá? Para vocês saberem só que existe isso aqui. Características, né, distintas, né, das organizações também, tal como a Lean Staff também tem as suas, ó. Organização de linha, ligada à execução de tarefa, organização de staff, né, responsável por prestar assessoria e serviços especializados. Então, não vou ler, tá, pessoal, para não ficar cansativo. Vocês aqui é muita teoria, né, mas vocês saberem que tem isso aqui. Tal como seus benefícios, né, seus desafios também, combinação da hierarquia especializada, utilização eficiente de conhecimentos, né, desafios, possibilidade de confusão entre funções, interferência em áreas, né, não sob autonomia, interferência em áreas não sob sua autonomia, né, isso acaba acontecendo, tá, pessoal? Muitas vezes um supervisor quer saber alguma coisa, né, que meio que direto ou indiretamente, né,
acaba implicando em outra gerência, em outra supervisão, né? E acaba acontecendo os conflitos. Sistemas de produção. Vamos falar um pouquinho de sistemas de produção. Ah, Funciona como um time, né? Sistema de produção, onde itens, pessoas e processos colaboram para criar produtos e serviços. A visão sistemática, né? A visão sistêmica é essencial para a sua evolução, né? Permitindo ajustes contínuos para atender melhor o mercado. É o que a gente fala, pessoal, que tem falado até agora. Faz tudo parte da visão holística. É composto por diversos elementos independentes, né? Como pessoas, equipamentos e processos, cuja eficiência depende da interação entre eles, né? Abordagem holística, tá, pessoal? A gente, né, vem falando até agora. A gente não cansa de falar isso. Diversificando estratégias, tipos de sistemas de produção. Então, vamos a alguns deles. Produção contínua, né? Caracterizando por fluxo, né? Fluxo lógico de entrada e saída de produtos, né? Uma sequência contínua. Sistema eficaz para produtos que requerem produção em larga escala, né? Que normalmente é o que a gente vê hoje. Produção intermitente, né? Que é sob demanda, por exemplo, a gente falou aí da Ferrari, né? Geralmente alto valor agregado, né? E produção por encomenda, né? A Ferrari não vai fazer 10 Ferraris, né? Em função das peças, da marca, tudo mais, de ser sob encomenda, de ser única, ela vai fazer uma para mim, né? Então, tem essas características, né? Intermitente, demanda, né? Encomenda. Esse sistema permite ajustes rápidos de produção para atender necessidades específicas do cliente, né? Geralmente isso aqui, pessoal, alta tecnologia embarcada, alto valor agregado, né? É, é, em que né, tem um público específico para isso, para essa demanda. Produção em grandes projetos, né? Também, tal qual a Ferrari, altos custos, né? Geralmente no campo ali da construção civil, tem que fazer uma obra muito grande, um projeto diferenciado, né? A gente não faz o mesmo projeto para as 10 clientes, né? Igualzinho, né? Então, é uma coisa específica, né? Engenharia, indústria também, né? Industrial, mesma coisa, né? Foca em procedimentos em grande escala, tá? Franco, me dá um exemplo disso aqui. Aviões, pessoal, né? Fabricação de aviões aí, né? Tal governo pediu, sei lá, 10 Boeing 747, né? Com algumas modificações, né? Então, produção em massa, né? Não tem produção em escala desses Boeings, né? Então, eu vou fazer uns 10 para atender a minha demanda. Por quê, pessoal? Projetos únicos, né? E alto custo. Cada tipo de sistema de produção se encaixa melhor em diferentes contextos empresariais, né? E assim por diante. A adaptação correta do sistema de produção não apenas otimiza a eficiência, mas também serve como garantia para o sucesso duradouro da marca no mercado. Franca, que marca? Exemplo, Ferrari. A gente acabou de falar, né? Alto valor agregado, vem falando, né? Não é de hoje dessa marca aí, né? Just in time, né? A gente até já falou também, né? É produzir o certo na quantidade certa, né? No momento certo, né? Que no Brasil é meio utópico, né, falar disso, né, que é meio difícil correr produção certinho, né. Exemplo comum, tá, pessoal? Sistema de produção, né, japonês, Toyota, né, lá nos anos 50, vocês veem que esses conceitos, né, essas ferramentas da qualidade, né, esses meios de gerencial, né, produtivo, essa visão holística, Japão, tá, pessoal? Tudo de lá. Então, o just in time é isso. Controle dinâmico da produção, né? Just in time, o controle não é realizado no final do processo, mas durante a produção, né? Os operários desempenham um papel ativo nesse controle, assegurando a qualidade de todas as etapas, né? É aquela integração que a gente falou, tá, pessoal? Da linha da Toyota aí, que o pessoal chega lá e já joga as peças, né? Do tanto que está integrado, né? Nesse just in time com o cliente, com o fornecedor, né?
cliente não, mas com fornecedor, né, com todo mundo que faz parte do processo produtivo, né? Cliente, pessoal, pode ser eles mesmos, né? Cliente de comprador, né? Se é que vocês entendem isso aí, se é que vocês entendem. Então, cliente interno. A origem da Toyota, tá, pessoal? Não vou ler, mas é isso. Filosofia integrada, né? Uma abordagem holística que redefine a relação entre produção e demanda, né? Método Kanban, pessoal. São todas ferramentas da qualidade, tá, pessoal? Meios, né, meios de melhorar, né, a gestão, né? Kanban, pessoal, são cartões, né? Geralmente visual, né? De entrada e saída, né? São ferramentas que a gente fala de gestão à vista, né? Você tem um controle, né, de um processo, né, através do seu visual ali, né? Então, as ferramentas se misturam, né, e elas se complementam ali. Então, Kanban, né, puxado à produção. O Just in Time é conhecido como método Kanban, né? A produção puxada, né? Ou seja, demandada, sem gerar estoque, né? O que eu produzo ali é o que me é demandado, pela demanda real, né? Tá escrito aqui, produzindo apenas o necessário na quantidade adequada, no momento preciso, né? Então, os cartões Kanban que vão me ajudar a produzir dessa maneira, né? Que dão um norte disso aí. Além das fronteiras culturais, ó. Empresas globais reconhecem que essa filosofia é implacável em qualquer lugar do mundo, né? Meta final, eliminação de estoques e eficiência máxima, que a gente falou até agora. Estoque, pessoal, normalmente é prejuízo, né? Estoque tem muitos custos parados ali, né? Não é só o custo da peça em si, mas ali você tem o salário, você tem mão de obra, você tem tudo ali, né? No seu produto, e está parado, está depreciando. Então, a filosofia de está em busca de eliminação completa de estoques. Kanban, né? Vamos a ele, né? Japonês, tá, pessoal? Todas ferramentas japonesas, né? Ah, Franklin, mas por que ferramentas japonesas, né? Se eu pesquisar, pessoal, um pouquinho na história, o Japão, pós Segunda Guerra Mundial, foi destruído, aniquilado, né? Então, a única maneira deles se reerguer como nação, né, como economicamente, foi através da internacional, através da interiorização dos seus processos ali, né? E pensar como é que eles poderiam, né, ressurgir das cinzas, né? E eles conseguiram fazer isso, né? Como é que eles poderiam melhorar, né, o seu processo, né? E como é que eles poderiam enxugar custos, né? Já que o Japão estava quebrado, né? Foi destruído. Então, muito das ferramentas da qualidade, né? Que a gente usa até hoje, seus meios de gerir, né? Seus estilos administrativos vêm de lá, né? Então, tudo se originou ali, né? O Japão conseguiu se reerguer, pessoal, devido à sua qualidade, tá? Eles apostaram tudo na qualidade após a Segunda Guerra Mundial e foi onde eles conseguiram ressurgir das cinzas aí, né? Né? Eles começaram a rivalizar com os Estados Unidos, né? No quesito qualidade, né? Passaram os Estados Unidos, né? Na década de 60 ali, né? Onde ele foi subindo novamente, né? Foi recuperando ali, né? Após a Segunda Guerra ali. Então, um termo japonês que traduz cartão, né, se refere a um sistema ágil, visual, né, para o controle de produção e gestão de estoque. Isso aqui é muito comum, pessoal, a gente vê em concessionárias, né, em locais que dependem do visual, né, para se seguir, né, e executar a próxima atividade, a próxima operação, né. Às vezes você vai na concessionária ali, vê um quadro bonitinho, né, cada cartão com a cor, o que é aquilo ali? Aquele ali é um quadro de gestão à vista, né? Ferramenta Kanban, em que, através do visual, né, o mecânico consegue olhar um carro que, de repente, ele não fez a revisão, né? Então, aquele carro ainda não fez a revisão, deixa eu ir lá no fundo, né, pegar ele, deixa eu ver se, que aconteceu, por que não foi feita a revisão ainda, né? Então, você consegue ver status do andamento do serviço, né, através dessa ferramenta de cartão, né, visual Kanban. Então, desenvolvido pela Toyota. Agilidade e visualização. Ser ágil no contexto Kanban significa adaptar-se ao ritmo de trabalho, especialmente equipes, né, com prazos apertados. Então,
Cada cor pode sinalizar, né, responsáveis, níveis de prioridade, né, o que a gente falou aí com exemplo, a concessionária. A diferenciação do Kanban, né, ele acompanha o status das tarefas, a gente falou isso também, né, os responsáveis utilizam esquemas de cores, né, que a gente comentou nessas poucas palavras, tá, pessoal? Esses exemplos aí. Três partes principais do Kanban. O cartão, né, é a maior unidade do Kanban, representa uma tarefa, uma ação necessária para alcançar o resultado final. Não vou ler, tá, pessoal, mas é basicamente isso, né? São cartões visuais, né, que ajudam no status, né, entre uma operação e outra. Né? Ajuda você a gerir o que você está fazendo ali, atividade. O quadro, né, é um quadro também, né, através de fluxos, tipos de Kanban, né, de produção, de movimentação, né, e assim por diante. Vantagens, ó, autonomia, né, gestão visual, estimula a autonomia, né, fica mais fácil, pessoal, mais fácil, mais ágil, né, para todo mundo, né, e fica melhor gerenciável, vamos falar assim. Priorização de tarefas, né, aumento de produtividade, redução de custos, né, você não gasta com retrabalho, né, muitas vezes o Kanban te facilita ele não fazer errado, né, lembrando que o retrabalho, né, você tem que fazer o retrabalho, né, você tem que fazer de novo, né, e tem um custo para fazer isso. Colaboração, né, centraliza o trabalho em equipe, promovendo a colaboração, né. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal, na prática, né, que eu falei para vocês na oficina, né, pode ser na oficina aqui, mas na oficina é desse jeito, né, então, através das cores dos cartões, você sabe o que está se passando ali, você sabe, né, as prioridades do veículo que está ali, né, é dessa forma. Mais um exemplo, né, programação de oficina, e bom, pessoal, é isso a aula de hoje, né? Obrigado pela paciência que vocês terem me escutado aí, né? Eu sei que é muito cansativo, às vezes é maçante, é muita teoria, né? Mas alguém quer comentar alguma coisa, tem dúvidas de alguma coisa, né? Pode falar comigo, né? Pode levantar a mão aí, né? Ou se não, direcionar a coordenação, né? Eles vão redirecionar a mim, a gente conversa nisso aí. Fica aí, meu muito obrigado, né, por vocês terem a paciência de ter escutado, né, assim, participado dessa aula, porque a gente sabe que não é fácil, é muita teoria, né, mas vocês veem, assim, que é útil, tá, pessoal? Vocês, garanto que vocês já têm uma visão diferenciada do processo produtivo, né, os meios de processo produtivo aí. Fica meu muito obrigado, e, assim, estudo, pessoal, que eu falei até agora, não tão somente pela apostila, pelos slides também, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aí. Se não quiser falar alguma coisa, né? A palavra aí está aberta. Então é isso mesmo, pessoal. Meu muito obrigado, né? Estudem para a prova aí e até uma próxima. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.